Olá, pessoal! Você que é fã do Linux ou precisa aprender os principais comandos básicos para utilizar o mesmo, esse encontro foi feito para você. Hoje nós vamos aprender a utilizar os comandos ls, que é para listar diretório, cd, que é para navegar entre os diretórios, pwd, que é para você se localizar dentro do sistema de arquivos do Linux, e o comando mkdir, que é para criar diretórios, e várias outras coisas. Vamos lá? Bom, pessoal, para ensinar os comandos básicos relacionados à manipulação de diretórios e arquivos, eu vou utilizar aqui com vocês o Bash do Ubuntu, pessoal. Então, quem depois quiser aprender a instalar o Bash do Ubuntu dentro do Windows, tá? Eu vou disponibilizar o link aqui que ensina como fazer, tá ok? Então, esse Bash aqui dentro vai resolver a nossa vida, pessoal. É como se eu tivesse um Linux em modo texto instalado dentro do meu Windows. Fechou? Então, se eu digitar um pwd, ó, esse é o primeiro comandinho que nós vamos utilizar aqui no nosso encontro. Para que ele serve? Ele serve para mostrar o diretório que eu me encontro aqui no Linux. Tá ok? No Linux, por padrão, todo diretório de um usuário, ele fica em que local? Na pastinha home, né? Então, no caso aqui, o meu diretório é defilito. O usuário que eu tenho aqui no meu Linux, que está dentro do meu Windows, se chama defilito. Então, o meu diretório é defilito, que se encontra dentro do home, que se encontra dentro da raiz. Então, o comando pwd mostra em qual diretório eu estou no atual momento. Tá ok? Para me movimentar entre os diretórios, pessoal, eu uso o comando cd, tá? E como que eu posso fazer isso? Né? Primeira coisa, se eu digitar cd espaço barra, pessoal, e der um enter, olha só o que vai acontecer. Eu vou digitar um pwd, eu vim para a raiz, ó. O Linux, o sistema de arquivo dele, a estrutura com que ele gerencia os discos é um pouquinho diferente da do Linux. Ele considera tudo como pasta, né? Então imagina que tudo começa da raiz e todos os discos são organizados por meio de pastas. Então não é como no Windows, que você vai lá, abre o Explorer, vai no computador e vê lá disco C e disco D, tá? Então tudo começa da raiz. Quando eu dou um ls, primeira coisa, para que serve o ls? Para listar os diretórios. Então eu estou vendo tudo que tem na raiz do meu sistema aqui, ó, de arquivos no Linux, tá ok? Olha que interessante. Então quando eu digitei cd espaço barra, o que ele fez? Ele falou assim, ó, vá para o diretório barra raiz. E ele já foi direto para lá, né? Porque eu coloquei o caminho deste diretório. E aí eu posso navegar pelos diretórios. Por exemplo, eu vou digitar aqui, ó, cd mnt. O que aconteceu? Eu entrei nesse diretório. Como eu estava na raiz, né? Eu dei um ls, mostrei todos os diretórios que também se encontravam na raiz. Existiu o diretório mnt, digitei cd espaço mnt e eu entrei dentro desse diretório. Se eu digitar aqui de novo ls, eu vejo tudo que tem lá dentro. Olha que legal, um Czinho aqui e um D. O que essas letrinhas representam? Representam os meus discos rígidos. Se eu digitar aqui, ó, cd espaço C e enter, o que aconteceu? Eu entrei dentro desse diretório. E se eu der um ls, olha que legal, ele está me mostrando, pessoal, tudo que tem dentro da minha unidade C. Reparem aqui, ó. Olha lá, está aqui. Tudo que tem dentro da minha unidade C, eu consigo ver ali no meu terminal. Então, viram que interessante? A unidade C está mapeada no meu sistema de arquivos por meio da letrinha C. Legal, né? Danilo, como que eu faço para voltar para um diretório anterior? É só digitar aqui, ó, cd espaço ponto ponto. O que significa? Que ele vai retroceder a um diretório.
Entenderam? Ó, então cd espaço ponto ponto, eu volto um diretório para trás. Viram que legal? Se eu digitar apenas cd, pessoal, e der um enter, olha o que vai acontecer, pwd, ele foi para o meu diretório raiz, ele volta para casa. Entenderam? O meu diretório raiz que eu falo é o diretório do usuário, tá? Não o diretório raiz do sistema. Então, voltou para casinha, ó, que legal. Outro comando muito utilizado é o cls. Ops, perdão, né? CLS no Windows é o clear, que serve para limpar a tela. Tá ok? Show de bola. E aí, pessoal, agora que nós vimos que o CD, por meio do CD, eu consigo andar pelos diretórios aqui, né? Por exemplo, outra coisa interessante, o ls não serve para listar o conteúdo de um diretório. Se eu quiser, eu posso fazer uma coisa assim, ó. Vou dar um clear ls/etc. O que aconteceu? Eu mostrei tudo que tinha dentro do diretório, olha ali, etc, que se encontra na raiz do meu sistema de arquivos, tá? E se eu quiser ainda, eu posso melhorar essa exibição. Se eu colocar um pipe aqui e escrever more, olha que legal, ele vai exibindo aos poucos, ó. Quando eu vou apertando Enter, ele sobe uma linha de cada vez. Se eu aperto a barra de espaço, ele sobe um montão, até acabar de exibir tudo. Tá vendo, ó? Show de bola? Muito legal, né? Outra coisa interessante que eu vou mostrar para vocês agora, olha lá, vou dar um ls aqui, não tem nada, então vou digitar pwd só para ver onde nós estamos. Aí eu estou no meu diretório raiz. Beleza. O que eu vou fazer aqui, ó, no meu diretório raiz, né? Na pasta do meu usuário? Eu vou pegar e vou criar algumas pastinhas, ó. Vou criar uma pasta aqui. Como que eu crio uma pasta? Um diretório. mkdir, ó. E eu vou colocar aqui como nome arquivos. Olha que nome interessante. Então agora se eu der um ls, tá aí a pastinha que se chama arquivos, pessoal. Beleza? Também vou criar aqui uma outra pasta chamada documentos. Então, mkdir documentos. Documentos. Tá ok? Beleza. Se eu der um ls, tá aqui. Arquivos e documentos. Então, criei duas pastinhas. E eu vou fazer o seguinte, ó. Lembra o comando que nós executamos aqui, o ls/etc, que mostrou tudo que tinha dentro do diretório etc? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar um clear, limpar a tela. Vou digitar o seguinte comando, ls espaço /etc espaço, vou colocar a seta para a direita e vou escrever aqui, ó, conteúdo etc. Ou melhor, muito comprido, muito longo esse nome, né? etc.txt, para indicar que isso é um arquivo texto. Apesar que no Linux eu não preciso da extensão, tá? Para indicar que isso aqui é um arquivo texto. Vou dar um Enter. Olha só que legal. Aparentemente, não aconteceu nada, né? Mas na realidade, pessoal, se eu visualizar o conteúdo de um arquivo, olha lá, se eu digitar ls, eu consigo ver todos os arquivos que existem no meu diretório atual, né? E se eu digitar o comando cat espaço etc.txt e der um enter, ele abre e mostra o conteúdo do arquivo, ó. Então, o que aconteceu? Quando eu executei esse comando, ó, ls/etc, setinha para a direita, ele pegou o resultado do comando ls e jogou dentro do arquivo etc. Viram que legal? Show de bola, né? E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, pessoal. Eu vou pegar o comando ls -l e olha que interessante. O comando ls-l, ele me mostra todas as características dos arquivos em questão que foram listados. Então aqui ele mostra o nome do arquivo,
a data e a hora de criação do arquivo. Ele mostra também o proprietário do arquivo. Quem que é o dono desse arquivo? O grupo que esse arquivo se encontra, né? Que é o grupo do proprietário. E as permissões, pessoal. Essa sopa de letrinha aqui que vocês estão vendo, ó, são as permissões do arquivo. Então, se eu olhar aqui, ó, tirando a primeira letra, né? A primeira letrinha aqui indica o que esse arquivo é. Então, no caso aqui, D representa que esse arquivo é um diretório. Aqui que não tem nada, ó, só um tracinho, quer dizer que é um arquivo comum, tá? Depois, o RWX significa que o dono pode ler, gravar e executar esse arquivo, tá? Depois, as outras três letrinhas significam que R, aqui não tem nada, e X significa que o grupo que esse arquivo pertence, todo mundo que pertence ao mesmo grupo, né, pode ler e executar esse arquivo. E aqui as outras três, esses outros três espacinhos aqui, representam os outros. Então, quem não é o dono do arquivo e não pertence ao mesmo grupo do arquivo, né, só pode ler e executar o arquivo, não pode gravar. Então, a única pessoa que pode modificar esses arquivos aqui é o próprio dono. Viram que legal? Muito show de bola, né? Então, nós começamos aqui a nossa jornada a compreender os comandos básicos do Linux. Então, aprendemos a criar um diretório, aprendemos a usar o ls, tá? Os comandos básicos, né? As opções básicas do ls. Outra opção muito interessante do ls, pessoal, é o ls-a, que ele mostra os arquivos ocultos. Então, olha que interessante aqui, ó. Até o momento, quando eu digitava ls, não aparecia essas coisas. Tá vendo? Ó. E aí, talvez vocês possam se perguntar, o que esses dois pontinhos aqui, ó? Esses dois pontinhos, pessoal, representam o diretório anterior. Por isso que quando eu digito cd espaço ponto ponto, eu vou para o diretório anterior. Porque eu estou falando assim, ó, vá para a pastinha ponto ponto. A pastinha ponto ponto representa quem? O diretório anterior. Viram que legal? Muito show de bola, né? Então, com isso aí, nós conseguimos, num primeiro momento, conhecer um pouquinho sobre o ls, onde nós vimos que eu posso listar o conteúdo de um local, correto? Ou de maneira tradicional, só usando o ls, ou usando as opções, né, presentes no comando. As mais comuns são o ls-l, que mostra as características do arquivo, e o ls-a, que exibe os arquivos ocultos do diretório em questão que você está. Se eu utilizar os dois juntos, né? Então, vou entrar dentro do meu diretório aqui, defilito, de novo. Se eu usar os dois em conjunto, ls-la, ele faz as duas coisas. Ele mostra todas as características dos arquivos e também mostra os arquivos ocultos, pessoal. Então, sabendo isso, você vai conseguir se virar no Linux, tá? Outra coisa interessante do ls, que se eu digitar ls e indicar um caminho, ó, como por exemplo, /var, ele mostra o que tem dentro desse diretório, né? Utilizando esse caminho como referência. Então, morreu. Vimos como que se cria um diretório, tá ok? Como que eu descubro em qual diretório eu estou. Aprendemos a navegar pelos diretórios utilizando o comando cd. E no nosso próximo encontro, pessoal, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Nós vamos aprender a copiar arquivos, copiar diretórios, copiar qualquer tipo de arquivo, né? Apagar arquivos e renomear arquivos. E, obviamente, vamos ver algumas outras coisinhas com relação a esses comandos que nós abordamos hoje também, tá? Vamos reforçar. Então, pessoal, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.